Fala pessoal, Fliperama no ar, e hoje é dia de falar de Sonic 3, o terceiro filme do ouriço mais famoso da cultura pop, e aqui no Fliperama nós vamos comentar tudo o que achamos sobre o filme. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho e seguir o Fliperama nas redes sociais. Bom, eu acho que para começar essa crítica, eu preciso voltar lá atrás e começar do mesmo jeito que eu comecei a crítica de Sonic 2. Quem não assistiu, está disponível no canal, vocês podem dar uma conferida. Mas voltando lá atrás, quando lançou o trailer, vocês vão lembrar quando lançou o trailer do primeiro filme do Sonic, com aquele visual que depois ficou conhecido como Sonic feio, tocando até Gangsta Paradise, um negócio nada a ver com a pegada do filme, e consequentemente gerando uma enxurrada de crítica, principalmente por conta do visual do Sonic. E os executivos e o diretor do filme decidiram voltar atrás e mudarem a aparência do Sonic para uma coisa mais parecida com a dos jogos, mais parecida com a das animações, dos desenhos, tentando sair de uma pegada realista que eles estavam tentando trazer, com uma decisão e uma mudança dessa baseada no que os fãs, no que iria agradar os fãs, né? Como uma decisão dessa influenciou no futuro do que uma das trilogias mais bem-sucedidas dos filmes de cultura pop hoje, né? Principalmente as animações de videogames. Porque se eles não tivessem tomado essa decisão lá atrás, muito dificilmente Sonic, por mais que o filme tenha uma história muito boa, seja um filme muito divertido, se tivesse mantido aquele visual, muito dificilmente teria feito o sucesso que fez, muito dificilmente teria uma sequência e com certeza não teria esse terceiro filme, né? Então eu preciso ressaltar aqui essa decisão que por muitas vezes em Hollywood os executivos eles não pensam muito nos gostos dos fãs e acabam prejudicando filmes com potenciais enormes, né? Então eu não poderia começar essa crítica deixando de ressaltar essa decisão que culminou, né, nesse sucesso que essa trilogia de Sonic tá sendo, né? Mas falando mais especificamente de Sonic 3, eu acho que Sonic 3 ele trouxe muito das coisas boas que Sonic 1 e Sonic 2 tiveram, né? Grande parte da essência dos filmes o Sonic 3 trouxe com ele, e ainda conseguiu agregar com a participação do Shadow, protagonizado pelo Keanu Reeves, né, que fez a voz do personagem, porque para quem não sabe, o Shadow, eu acho que junto ou depois do Sonic ali, é o personagem mais famoso, mais popular da franquia, né? É o personagem assim que tem uma base de fãs enorme. Dá para vocês verem até nos memes, aqueles vídeos da cena pós-crédito das crianças vendo Sonic 2, né? Vendo o Shadow aparecendo ali naquele tanque, as crianças surtando. Então é um personagem muito importante até na lore de Sonic, né? Na toda a mitologia do Sonic. E quando anunciaram que ele ia ser um dos protagonistas ou antagonista, né, desse terceiro filme, não tinha como a gente não elevar as expectativas, né? Vindo de dois filmes muito divertidos, muito bons, você trazer um terceiro filme com Shadow, você consequentemente você eleva a expectativa num nível muito acima. E eu acho que entregou, né? Eu acho que esse filme encerra a trilogia de uma forma muito satisfatória, num nível muito alto. Lógico, tem muitas coisas a serem acertadas, né? O segundo filme do Sonic teve alguns problemas no meio do filme, de uma quebra de ritmo ali, focando no arco dos personagens humanos que, assim, arrastou muito, foi muito cansativo. E aí, quando voltou para o arco dos personagens principais, você já estava meio que entediado ali. E o Sonic 3 ele conserta isso de certa forma, né? Ele tem muito mais foco nos personagens animados ali, no caso o Sonic, o Knuckles, o Tails, né? Esse foco do Team Sonic. E ele, igual eu falei, ele traz muitas das coisas boas, né? Do filme. E o Shadow, cara, é um personagem que tá excelente. Assim como a gente esperava, ele tem toda aquela carga dramática, aquele passado, aquele background meio pesado, né? Até por ser um filme de criança voltado para o público infantil, é uma coisa que eu tive muito. Eu tô
até agora eu tô tendo muito cuidado na hora de analisar o filme, e assim, comparado a algumas coisas que eu esperava, mas eu também preciso entender que ele é um filme voltado para o público infantil, então tem certas coisas que eu esperava que não tem jeito, eu não ia ver. E essa parte do background do Shadow era uma coisa que eu já esperava, eu achava que eles podiam aprofundar um pouco mais, e aí eu vou entrar num tópico que foi uma das poucas coisas que me incomodou nesse filme. Eu achava que eles poderiam aprofundar um pouco mais nesse background do Shadow. Não sinto que tá faltando algo, né? Eles explicam direitinho, o Shadow, well, para quem não assistiu, tá cheio de spoiler, eu acho que vocês já imaginam que esse vídeo vai tá com spoiler, mas o Shadow, é um ouriço que vem para a Terra, na mesma situação do Sonic. Ele é como se fosse um Orif do Sonic, né? O que aconteceria com o Sonic se ele tivesse caído nas mãos erradas, com as pessoas erradas. E o Shadow, ao mesmo tempo, caiu e não caiu, né? Porque ele cai, ele é encontrado por militares, mas ao mesmo tempo ele conhece a Maria Robotnik, que é a neta do Gerald Robotnik, que é o vô do Robotnik que a gente conhece. E ela faz uma amizade com o Shadow, então ela vira meio que a amiga e a família que o Shadow tem aqui na Terra, e ela acaba morrendo ali por causa de uma atividade militar que estava tendo, enfim, e ele acaba se revoltando, né? Então é meio que um paralelo com o Sonic, porque ao mesmo tempo que o Sonic, eles até falam que a história dos dois é muito parecida, mas onde o Sonic encontrou família, amigos, amoros, o Shadow só encontrou dor e sofrimento, né? Então é meio que um paralelo bem interessante entre eles. E até vendo como eles lidam um com o outro, você vê que tem isso conflita muito, né? Porque cada um foi criado de uma maneira e eles têm os princípios, têm as convicções deles, muito baseado naquilo que eles passaram aqui na Terra. Então, eu esperava mais por conta do tempo de filme. Eles explicam direitinho todo o background, mostram alguns flashbacks, eles alimentam toda essa carga dramática do Shadow, mas eu gostaria de ter visto mais, né? Não é que faltou background. Não, é que eu personagem tão rico e tão interessante que eu achei que poderiam ter colocado mais coisas, mas o que teve já foi o suficiente para construir uma personagem bem feita, né? Eu acho que no final do Sonic 2, ele se formando como time ali, esse filme eles batem muito nessa tecla de trabalho em Sonic, né? A dinâmica dele, a relação entre eles, né? Tem uma parte do filme ali posto à prova, essa relação de time em criança, eles confiam um no outro, quanto eles às vezes precisam deixar os centros de lado em determinados momentos e estar na palavra do companheiro. Então, isso foi bem interessante, que a gente acabou vendo uma dinâmica que quando a gente vê um filme do Sonic com todos os membros do Team Sonic ali, é o que a gente vê. É uma das preocupações que eu tinha e acabou não acontecendo, ainda bem, que era por ter o Sonic e o Shadow no filme ali, deles acabarem deixando os outros personagens como o Tails e o Knuckles escanteado, mas isso acabou não acontecendo. Eles têm as funções deles ali no filme bem definidas, né? Eles têm as participações deles, a relevância, eles não estão ali só como apoio ao Sonic, né? Eles estão ali para fazer o Sonic evoluir e desenvolver como personagem também, dando um suporte tanto nas ações quanto no desenvolvimento pessoal ali do Sonic, né? Outro fator aqui que eu acho que é um dos mais destacados do filme é o Jim Carrey, tanto como Robotnik e fazendo seu próprio avô, o Gerald Robotnik ali. Cara, o Jim Carrey é assim, não tem nem o que falar, ele se entrega demais, ele dá uma personalidade única que só ele consegue dar para os personagens. E você colocar ele fazendo os dois personagens, o vô e o neto ali, cara, funciona muito bem. A minha única questão com isso
E eu entendo, eu vou explicar o porquê que eu entendo essa escolha, mas a minha única questão é que eu acho que em certos momentos eles exageram na questão de tempo, de muita cena do Jim Carrey fazendo as coisas de Jim Carrey, tipo, overacting ali, muito exageradas, se perde muito tempo com isso no filme, né? Lógico, para criança, para o público-alvo do filme, é muito divertido ali, tipo, vendo o Jim Carrey fazendo as besteiras, as cenas dele extrapolando ali, só que, pelo menos para mim, em certos momentos, no começo era divertido, depois começou a ficar muito cansativo. E aí volta para o primeiro pro problema do segundo filme, que ele fala que em certos momentos ele arrastava demais. E o Sonic 3 ele tem esse problema também. O primeiro ato do filme ele é muito corrido, é tudo apresentado de uma maneira muito rápida, já para ir direto para a ação. O segundo é muito arrastado e focado nessas participações do Jim Carrey. E eu entendo, porque o que muito se comentou foi a surpresa de, tipo, nossa, o Jim Carrey participando de uma trilogia, como assim, dificilmente, porque até então ele só tinha participado de sequências, que foi Debi Lloyd, que ele fez 2, Ace Ventura, que ele fez 2, e que eu lembro de cabeça foram esses, né? Pode ter mais um ou outro, mas as principais sequências que ele fez foram essas. Então ele voltar para uma trilogia já foi um susto porque ninguém estava imaginando, até porque todo mundo, no final do 2, o pessoal dava o personagem dele como morto, né? Então, para você trazer ele de volta, lógico, além da parte financeira, você tem que convencer ele falando, ó, tudo bem, ó, volta aí, a gente dá mais tempo de tela aí para você aparecer, para você fazer suas coisas. E eu acredito que foi isso. Eu acho que eles tiveram que colocar muito Jim Carrey e ele fazendo 2 personagens, então não tem, eu acho que não foge muito disso. Eu acho que ele acabou o filme acabou tendo muito tempo de Jim Carrey em tela fazendo as palhaçadas dele, que em momentos funcionava, em momentos ficava arrastado, mas eu acredito que foi por isso. Foi uma solução que eles encontraram para trazer o Jim Carrey de volta. E aí, igual eu falei, primeiro ato muito corrido, o segundo muito arrastado, mas o terceiro é incrível. O terceiro ato, o ato final, é muito bom. É muito bom. Você vai para. Você pega o, todo o plano do Geralt Robotnik de construir aquela nave para destruir a Terra, e aí você tem todo aquele conflito do Sonic contra o Shadow, aquela cena Dragon Ball dos dois se transformando em dourado lá com os poderes das esmeraldas do caos, e aí aquela luta deles muito bem feita, o CGI tá incrível, tá assim, não tenho o que falar, né, nessas questões técnicas. A trilha sonora, mais uma vez adaptando as trilhas do jogo de uma forma mais cinematográfica, né? Então essa luta tocando a música tema de Sonic Adventures 2, né, que é aquela famosa capa do Sonic e do Shadow. Então tocando essa música enquanto tem a luta dos dois, igual eu falei, essa luta meio Dragon Ball dos dois Super Saiyajin ali, muito bem feita, e a cena dos dois ali se resolvendo, né, na Lua, né, dos dois sentados na Lua, olhando para a Terra e conversando, e o diálogo que é muito bem feito, o diálogo assim tem toda uma profundidade que, cara, eu vi até um meme na internet falando que o cara que escreveu aquele meme do cara escrevendo num papel e numa caneta em chamas, e o cara falando, quando o roteirista escreveu essa fala do Shadow, ele tava assim, né? Tava a caneta pegando fogo de tão bom que foi essa fala, né? Então, esse terceiro ato é muito bom, os dois juntos. E aí você tem o sacrifício do Shadow e do Robotnik, né? O Robotnik que teve esse arco dele com o assistente, né? O assistente, o Rocha, que tem toda essa questão de ser deixado de lado depois que o Robotnik encontra o avô dele. E aí ele tem até uma conversa com o Tails, porque o Tails fala, não, porque eu, Sonic e o Knuckles, a gente é uma equipe, a gente confia um no outro, eu não trabalho pro Sonic, nós somos amigos.
E aí ele até fala, nós somos amigos igual você e o Robotnik. Aí, sabe, aí ele é deixado de lado pelo Robotnik, aí depois tem sacrifício ali do Robotnik no final para destruir a nave, impedir que a nave destrua perto da Terra e cause alguns efeitos colaterais, né? Então o Robotnik e o Shadow eles se sacrificam e é uma cena até bem bonita, assim. Então a minha única questão referente a essa cena é, sim, o Robotnik eu acredito que eles não vão voltar com o personagem, né? Eu acho que eles não vão sacrificar o Robotnik da maneira que eles fizeram para depois voltar. E até porque eu também não sei se o Jim Carrey voltaria para um quarto filme, né? Eu acho que já, sim, a gente tem muita coisa de Sonic para ser explorada, né? A gente já vai falar do futuro do Sonic, mas eu acho que já tem muita coisa para ser explorada para precisar voltar com o Robotnik de volta. Acho que o Jim Carrey também já voltou para um terceiro, não sei se ele voltaria para um quarto, mesmo igual com as, é, com as funções que eu falei, questão de dinheiro e questão de tempo de cena, eu acho que ele não voltaria, por mais que seja um papel que ele goste muito de fazer, porque apesar de tudo, você vê que ele parece se divertir, que ele se entrega tipo, total no papel, né? Então, mas mesmo assim, eu acho que ele não voltaria para um quarto. E o Shadow, né? Você sacrificar o Shadow, por mais que seja uma cena bem bonita, um sacrifício heróico, uma redenção dele, assim, fazendo de uma maneira que a Maria, a amiga dele, se orgulhasse dele, puta, sacrificar um personagem desse tamanho e com esse potencial que é o Shadow, eu não sei, me preocupa um pouco essa decisão, apesar de que, por ser um filme infantil do Sonic, foi uma decisão bem corajosa, foi uma decisão bem madura e corajosa você colocar um personagem desse se sacrificando, né? Você não. Dificilmente, até você vai pegar os filmes de super-heróis assim. Quantos filmes a gente teve esses sacrifícios nobres? Assim? A gente teve o Homem de Ferro em Ultimato, teve o Superman em Batman vs Superman, que até hoje é meio criticado, essa questão do sacrifício do Superman, a maneira como foi, mas a gente não tem muitos sacrifícios nobres desse jeito, né? Então, por ser um filme com público infantil, eu falei, foi uma decisão bem corajosa, né? Eu só, igual eu falei, a única coisa que me preocupa é você perder um personagem que pode agregar muito na franquia. Mas eu acredito que eu acredito que eles saibam o que eles estão fazendo, né? Eles, apesar de terem alguns problemas ainda a serem corrigidos, né? Que eles já tiveram em Sonic 2, alguns aqui em Sonic 3, e principalmente na série do Knuckles, que deixou muito a desejar, é uma série que eu tava botando muita expectativa, e assim, deixou um pouquinho a desejar. O futuro da franquia de Sonic é muito promissor, porque tem um universo muito grande, com bastante personagem ainda para ser explorado, e, cara, tá em alta. Eles estão mostrando que, apesar de alguns probleminhas ali, o saldo é muito positivo. Então, eu confio na decisão da equipe criativa de Sonic, né? Então, gostaria de ver mais do Shadow? Gostaria, mas eu sei que tem muito mais personagem aí para agregar no universo cinematográfico do Sonic, né? E aí eu já passo para essa parte do futuro de Sonic no cinema, porque já foi confirmado Sonic 4, né? Já foi anunciado, tem até data lá pro, se não me engano, no verão de 2027. Então, assim, já foi anunciado, tudo bem. A gente já viu um monte de filme ser anunciado e não sair, mas eu acho que com esse sucesso, tanto de crítica quanto de bilheteria de Sonic 3, eu acho muito difícil não acontecer esse filme do Sonic 4 já com data anunciada, né? Então, e aí fica as especulações, né? Porque a cena pós-crédito do filme, que tem cena pós-crédito, é o Sonic sendo atacado por não um só, mas um grupo de Metal Sonic, que são robôs inspirados no Sonic, com a mesma aparência, com a mesma habilidade, e ele sendo ajudado pela Amy, que é aquela ouriço rosa, que faz até um par romântico ali com o Sonic em algumas mídias, né, nos jogos ou nas animações. Então, já dando um gancho do que pode vir aí em Sonic 4, né? De alguns
personagens novos aparecendo, fica no ar quem que vai ser o vilão, porque tem o Metal Sonic, mas quem que tá por trás do Metal Sonic, já que o Robotnik se sacrificou como herói, não sei se faria sentido ele voltar criando o Metal Sonic só para atacar o Sonic, sendo que ele tinha acabado de se sacrificar para salvar o mundo, enfim. Fica no ar aí o que vai ser dessa continuação, mas eu tô muito esperançoso, assim, eu acho que dessas franquias de cultura pop, vendo super-heróis, Star Wars e tudo mais, Sonic é a que mais está entregando. É a que mais está entregando e não fica prometendo muita coisa ali. Sempre sai uma notícia ou outra, igual esse Sonic 3. As notícias que tiveram era a participação do Keanu Reeves como Shadow, depois os trailers e o filme. Então, assim, não tem muita especulação do que vai ser, não sei quem vai estar no filme. E quando entrega, cumpre com as expectativas, né? Então, eu estou muito confiante, eu boto muita fé, porque tem muito material para eles trabalharem mais o universo. A única coisa que eu espero é que eles saiam um pouco mais desse núcleo humano, que eles já estão saindo no terceiro além, tirando uma parte do Robotnik ali, do avô dele, da Maria Robotnik, você não tem muita coisa focada nos humanos ali. Você tem o Tom ali, que em certo momento ele tem uma importância no desenvolvimento do Sonic ali no terceiro ato, mas você não tem uma participação dele, da esposa dele, igual nos outros, né? Uma participação. Você tem ali também no meio, numa missão que eles têm, só para falar que eles estão ali, mas não tão grande igual eram nos outros filmes, né? E eu espero e acredito que no quarto filme eles continuem focando mais nesse universo do Sonic, fugindo mais dessa parte humana, né, desse universo, e talvez, quem sabe, esse próximo filme eles até vão para o mundo do Sonic, de onde ele veio, eles comecem a explorar mais esse outro mundo, né? Mas fica aqui o que eu achei de Sonic. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, quais são as suas expectativas para o próximo filme, se vocês gostaram desse Sonic 3, se vocês acharam que ficou faltando alguma coisa. Então, de novo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like. E vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu! Falou!